Olá, hoje o RDTV recebe o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Marcel Bianchini Trentin, que assumiu agora em janeiro, no mês passado, portanto, foi eleito no Colégio de Procuradores. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Bom, vamos falar um pouco da sua experiência, junto ao Ministério Público do Trabalho. O senhor iniciou já em Mato Grosso. Como é que foi assim essa sua trajetória para chegar até aqui? Isso, eu tomei posse no Ministério Público do Trabalho em Brasília, fizemos lá o curso de formação. Minha experiência profissional foi toda no município de Alta Floresta, a PTM de Alta Floresta. Ela possui 29 municípios de atribuição, então é uma região bem grande, extensa, e tem a fronteira com o Pará também, é muito próximo do Pará. Logo em 30 minutos você já está na cidade de Paranaíta, que é uma cidade de limite, dos estados. Então a experiência foi muito boa, a atuação no norte do estado, por ela ter pouca estrutura, tanto a Procuradoria possui uma boa estrutura de servidores, são 2 procuradores, mas para a quantidade de municípios e a estrutura de fiscalização que temos por lá, a ausência de agências ou escritório do Ministério do Trabalho e Emprego, temos apenas nesses 29 municípios, temos apenas um Sereste que tem um apoio ao Ministério Público, na saúde, questões de saúde e do trabalhador. Então, por esses motivos de ausência de estrutura, a atuação do Procurador do Trabalho acaba sendo mais intensa. Ele acaba atuando em todos os temas que aparecem e muitas vezes sozinho. Então, às vezes, a única salvação, a ausência inclusive de sindicatos. Então, pelo que eu me lembro, em Alta Floresta nós tínhamos cerca de 4 sindicatos atuantes, assim. Então, às vezes a única esperança ali do trabalhador é o Procurador do Trabalho, que são 2 para 29 municípios. Então, realmente, a experiência é muito intensa, mas muito gratificante. Você acaba crescendo mais como profissional, você acaba entendendo mais as carências, as demandas. E isso é uma boa bagagem. Assim. Qual é a atividade que o senhor considera assim, mais desafiadora que foi ali naquela região? Porque é uma região que tem muitos problemas, por exemplo, com frigoríficos, com irregularidades trabalhistas, questão de trabalho escravo, aí tem as questões indígenas, os problemas com as usinas. O que o senhor considerou assim mais desafiador no seu trabalho nessa época? Olha, realmente a questão dos frigoríficos, ela é muito intensa, são muitos os frigoríficos, não só o nosso maior investigado na região, que é a JBS, como outros frigoríficos também. A questão das usinas hidrelétricas é muito intensa também, porque nós temos lá construção de 4 usinas hidrelétricas na região. E isso traz muita migração de trabalhadores. Então, você lidar com isso no momento em que o país está em crise é muito complicado. Então, às vezes, não são nem os trabalhadores efetivos da usina, são aqueles que vão para aquela região procurando trabalho. Então, às vezes, muitas vezes a gente precisou controlar como se daria a convocação para esse trabalho, porque o empregador, a usina, fazer um anúncio, estamos contratando no momento de crise, nós chegávamos a ficar com uma multidão de centenas de trabalhadores em volta do município, e o prefeito fazia essa comunicação ao Ministério Público, falou assim, a gente precisa do auxílio de vocês para a gente saber o que fazer. Então, o impacto social em si dessas usinas, ela é muito grande, e é difícil de você trabalhar com isso, porque não são empregados da usina. Então, em tese, num raciocínio mais puro, assim, mais simples, eles não teriam responsabilidade, só que a gente consegue chamá-los
né, e responsabilizá-los pelo impacto social mesmo, pelo risco daquilo tudo. E a época que eu trabalhei lá, eles foram bem parceiros em relação a isso. Esse pessoal que chegava para procurar emprego, aí não tinha emprego, eles moravam cerca de 20 pessoas numa casa com um banheiro só. Então a gente ia nessas casas, conversar com o pessoal, falar para eles, né, se eles quisessem voltar para casa, que não tinham emprego naquele momento, e a empresa ia custear, e a gente acompanhava tudo isso, né, aqueles que nós firmamos termos de compromisso de ajuste de conduta, para que aqueles que organizavam um movimento não fossem discriminados numa contratação, sabe? Então, esse diálogo de greve também, quando já acontecia, como acontecia bastante, assim, sem a presença do sindicato, que a gente acaba tendo mais dificuldade com o diálogo, sabe? Faz uma comissão. Então, esses desafios, para mim, foram os maiores, né? E também na área rural. O combate ao trabalho escravo contemporâneo também foi muito desafiador, assim. Mas já é algo que, para se investigar, precisa de uma estrutura um pouco melhor. Então a gente recebia lá grupos móveis do Ministério do Trabalho e Emprego, né, de erradicação do trabalho escravo, e nessa parceria você consegue fazer um bom trabalho, né, porque você ir a campo fiscalizar esse tipo de precarização no trabalho é algo muito perigoso para você ir sozinho com servidores e só, né, mas quando você faz um grupo é algo mais efetivo, né. Então, essas atuações foram as mais marcantes. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho esteve aí recentemente junto com... houve aí uma ação integrada, né, para resgatar um trabalhador que era um idoso, e o Ministério Público do Trabalho também compôs aí esse grupo de resgate, digamos, né? Exato. Foi em Confresa, né? Isso, foi na região de Confresa. Inclusive, o motivo pelos quais eles foram investigar, né, o foco da investigação não era essa fazenda, era uma outra fazenda, e nessa parceria entre o MPT, o MTE e a Polícia Federal, eles receberam essa denúncia quando estavam por lá, né, e foram investigar e acabaram encontrando esse senhor que estava em condições degradantes, né? E teve o resgate e no final deu tudo certo, o Ministério Público firmou o TAC, né? Inclusive nessa operação o Ministério Público do Trabalho, o colega Elcimar de Rondonópolis, acabou firmando 4 termos de compromisso de ajuste de conduta. Então foi uma operação bem efetiva para o Ministério Público do Trabalho também, né? Além do resgate que foi feito. Então foi muito interessante mesmo. Bom, agora, né, o senhor foi então eleito procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, e agora a sua atuação vai ser ampliada, inclusive porque existe toda essa questão institucional, essa visão do Estado, né? Qual é o seu desafio agora perante essa nova realidade? Os desafios, eles são grandes, né? Primeiro porque a atividade de gestão, ela acaba sendo distante da atividade finalística do procurador do trabalho, né? Daquela atividade de investigação e tudo mais. Mas eu fiquei muito feliz, assim, muito grato por essa oportunidade de chefiar o Ministério Público do Trabalho aqui em Mato Grosso. E a gente quer mesmo fazer um planejamento estratégico, verificar em todas as regiões quais são as principais demandas com repercussão social bastante para a atuação do Ministério Público do Trabalho, para que a gente consiga, dentro da nossa estratégia de atuação, fazer um bom trabalho, com uma boa repercussão, atingir o maior número de trabalhadores possíveis, né? E identificar mesmo quais são as possíveis parcerias, né? Ontem mesmo eu estive no Ministério do Trabalho e Emprego, conversando com os coordenadores de lá, e buscando mesmo essa parceria, né? Principalmente em tempos de crise, né, que estamos, né? Crise orçamentária, crises institucionais, né? Essas investidas contra o Ministério Público, contra o direito do trabalho. Então, quanto mais se fortalece para a defesa dessa ordem jurídica, dos direitos sociais, né, no momento em que o país está em crise, melhor é. Então, o grande desafio é esse, né? Representar a instituição no estado de Mato Grosso, que é um estado muito grande, que possui demandas diferentes em cada região.
Então, se nós formos para o norte do estado, nós vamos ter a pecuária, se nós, né, lá para a região de Alta Floresta. Se descermos um pouquinho já para a região de Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, vamos ter agropecuária. Então, ali você vai ter bastante problemas com agrotóxico. E no país, no estado todo, temos problemas dos frigoríficos. Então, é bem desafiador mesmo, né? A questão orçamentária, como é que está? O governo federal, houve aí toda uma discussão no final do ano, de congelamento, né, de gastos, né, públicos. Como é que o senhor recebe, né, esse cargo, aí, essa função no Ministério Público do Trabalho? Houve alguma alteração em Mato Grosso de orçamento? Olha, a questão orçamentária, inclusive agora no dia 10, nós vamos ter reunião em Brasília, todos os procuradores-chefes, e nós vamos discutir justamente o orçamento, né? Então, ainda tudo aquilo que vamos receber do orçamento para fazer o trabalho aqui, a gente ainda não tem a certeza. Mas nós temos um conhecimento prévio de que não foi tão ruim para o Ministério Público do Trabalho. Né? Isso decorre de uma grande atuação do nosso Procurador-Geral do Trabalho, lá e demais colegas envolvidos lá em Brasília, que conseguiram demonstrar as necessidades do Ministério Público do Trabalho para que essa atuação fosse efetiva, né? Então, apesar do momento que estamos de crise orçamentária, o Ministério Público do Trabalho conseguiu uma reserva que vai fazer a sua atuação se manter, né? Então não foi como o TRT aqui, que houve um corte muito grande, né? E eles passaram tiveram que fazer um contingenciamento também bem rigoroso para conseguir finalizar o ano, né? Há expectativa de crescimento do Ministério Público do Trabalho, né? Dos setores aí no estado, ou também isso não tem previsão? Não, então, nós tivemos também cortes orçamentários, né? Com certeza. Nós fizemos redução de energia em todas as PTMs, nós fechamos inclusive, infelizmente, 2 PTMs, né, no município de Cáceres e de Água Boa. Nossa, então, justo assim, Cáceres, tão também importante, né? Teve um contingenciamento de orçamento muito grande. Né? A própria investigação foi afetada, né? Porque não tinha verbas para diárias, de servidores e procuradores para fazer algumas investigações, priorizamos audiências judiciais. Então, da mesma forma que o TRT teve, no Ministério Público do Trabalho também, né? Mas dentro dessa visão de crise, nós conseguimos, pelo menos, nos manter, assim, para esse orçamento. Então, o crescimento que a gente vislumbra é justamente aquele crescimento de garra mesmo, sabe? Dentro de uma crise econômica, você utilizar essa adrenalina para transformar, sabe? Usar muito planejamento, né? Exato. Então, por exemplo, coisas que o orçamento, a falta de orçamento, ele acaba prejudicando, que você consegue transformar aquilo em algo interessante. Por exemplo, as reuniões por videoconferência. Né? Então, nós estamos buscando também, junto ao TRT, fazer algumas audiências judiciais por videoconferência, isso para reduzir gastos. Então, assim, é algo que, num momento de crise, você tem uma ideia que realmente você consegue economizar ali para fazer um ato que é caro, né? Para você fazer um deslocamento de procuradores e servidor para acompanhar, é caro e acaba diminuindo muito o tempo do procurador e dos servidores para fazer um outro trabalho, né? Então, para defender a ordem jurídica em outro ponto, né? Então, você puxa um pouquinho aqui e acaba descobrindo outro lugar. Então, os desafios são esses, assim. Então, é mais o crescimento que eu vejo, é mais pela garra da instituição, né? Nesse momento de crise, do que por questões orçamentárias, né? Então, assim, não vamos crescer por causa do orçamento. Vamos crescer, sim,
pelo nosso espírito de batalha nesse momento de crise. Assim. Está ótimo. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença. Boa sorte nessa nova função. Muito obrigado. A gente está aqui à disposição também para fazer as divulgações, né, do Ministério Público do Trabalho. Eu agradeço. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Marcel Bianchini Trentin, falando um pouco de sua experiência de atuação como procurador, principalmente na região norte do estado, e também sobre os desafios aí dessa nova gestão, o Ministério Público do Trabalho, que está atuando em todo o estado de uma forma significativa. A gente tem acompanhado aí muitos casos, né? Então você pode também ajudar compartilhando essa entrevista para que as pessoas conheçam um pouco do que é esse trabalho. Acesse o RD News na RD TV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima.